Olá, galera, tudo bem? Estamos voltando aí com o nosso programa que deu muito certo na pandemia, o Papo de Mãe. E o Papo de Mãe nasce dentro do Movimento Mulher, que é um projeto, como tem, né, o Café das Fortes, também existe o Papo de Mães, que é uma conversa entre mães, mulheres negras, mulheres brancas, entre mulheres, porque a gente entende que o papo de mãe não é só para falar de mãe e aquela mãe que pariu. É mãe que adota, é mãe que cuida, é mãe do coração. E a gente fala sobre tudo. Tudo que acontece no nosso estado, no nosso país, sai no papo de mãe. Porque, como diz uma amiga minha, que eu já vou apresentar, a gente tem assunto para todos os momentos. A gente tem assunto para praia, para rua, pro trabalho. Então, assim, o papo de mãe é isso. É uma conversa entre mulheres sobre tudo que acontece à nossa volta. E aí hoje, né, nesse mês que nós estamos, que é o mês de julho, que o dia 25 de julho, ele é um dia que representa todas as mulheres negras caribenhas, né, latino-americana. Hoje nós temos duas mulheres maravilhosas que vão estar compondo com a gente esse papo que vai estar mais enriquecedor. E o que combina entre nós? A não sermos três mulheres negras. Nós usamos óculos lindas e maravilosas, né? Cada uma tem as unhas pintadas de uma cor, cada uma tem um cabelo de uma cor. E entre nós duas temos 3 filhos homens. Eu e Vanderleia, depois ela fala melhor. Eu e Ivanete, nós temos um, porque ela só tem um filho homem. Mas a gente tem várias coisas para trocar. Enfim, vou deixar um pouquinho elas mesmas se apresentarem. Os netos. Eu sempre esqueço. Somos que a gente avós. também somos avós. Claro que não parece, né, galera? Não aparecemos que somos avós, mas nós somos avós. E aí, agora eu vou passar para essa minha querida e maravilhosa Ivanete da Silva, para ela fazer uma saudação para nós. Ivanete, meu amor. Não, é isso. Eu faço questão agora, né? Sabe, Mônica e Vanderleia, eu tenho falado para as pessoas o seguinte: eu entrei na pandemia mãe de 2, né? Que é a mãe do Gustavo e da Gabriela. E tô saindo vó de 3. Cadê? É isso, cara. Tenho certeza que não aconteceu só comigo, não. As famílias andaram aumentando, E né? multiplicar em pandemia. Não é? E acho que com isso rendeu papo aberto. Né? Então a iniciativa que você teve lá no meio da pandemia, né, de inaugurar o Papo de Mãe, e que hoje, né, está trazendo como podcast, é isso. A vida das mulheres, né, principalmente das mulheres negras, trabalhadoras, que tem mãe, que tem neto, tem toda uma vivência que precisa ser compartilhada. Então, a gente fala, em qualquer lugar que a gente para, a gente está, né? Tá lá no ponto do ônibus, tem o preço da passagem, supermercado, o feijão, o arroz está caro. Então sempre tem coisas acontecendo ao nosso redor que a gente precisa colocar para fora, a gente precisa conversar. Então, assim, muito bom você ter, né, inaugurado esse espaço, da gente estar nesse mês, como você já colocou, importante, né, o Julho das Pretas, né, a gente tem uma base social composta por mulheres negras, periféricas, de comunidade, e que estão aí no dia a dia, trabalhadoras, né, com suas durezas, mas também com as suas alegrias. Claro. E acho que esse é o momento para a gente compartilhar. Muito obrigada pelo convite. A honra é minha estar com vocês. E agora a gente vai passar para uma outra, também parceira nossa. Se a gente não aparece, nem eu nem Ivanete, se é a avó, essa então vocês vão surpreender. Vanderleia Aguiar, nem mãe que dirá a avó. Com você, minha linda. Obrigada. Quero saudar esse espaço, agradecer o convite. Eu acho que é muito importante um espaço como esse, né? Espaço, principalmente de 3 mulheres negras estarem falando sobre o Julho das Pretas e o Papo de Mãe, né? Porque só a gente sabe o que é ser mãe nessa conjuntura e principalmente ter criado esse papo de mãe durante a pandemia. Porque as mulheres foram as que sempre, né, mais sofreram durante a pandemia, são as que mais são sobrecarregadas, as mulheres negras são 54% das donas mesmo, as responsáveis pela criação dos seus filhos. Mas nós estamos no Julho das Pretas e dia 25, né, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.
E aí eu queria saudar, né, não só nós três que estamos aqui, mas todas as nossas ancestrais, Dandara, Teresa de Benguela, todas as que vieram antes, que lutaram antes, que criaram seus filhos antes, né, que quantas histórias eu acho que a gente poderia ter ouvido dessas mulheres, né, que não foram registradas, que até isso foi tirado da gente, mas também as que estão aí hoje, né, que estão lutando hoje, tanto nos sindicatos, eu sou sindicalista, né, sou agente de educação infantil, sou tia da creche, né, eu costumo falar que eu educo e cuido dos filhos e filhas das mulheres negras trabalhadoras, porque são a base da nossa sociedade. Então, assim, essa data é muito importante. Eu tive semana passada na LERJ e estava sendo criada o Dia Nacional da Mulher Negra também, porque esse é o Dia Internacional. Então, uma mulher branca falou assim, mas para quê mais um dia? Já tem o Dia do Negro e tal. Então, assim, a gente nunca tem nada. E quando a gente tem alguma coisa, a gente está lutando e conquistando alguma coisa, né? As pessoas questionam. Então, assim, queria saudar as mulheres de hoje, né? Eu, quando era criança, não tinha nenhuma representatividade. Não via nenhuma representatividade. Eu tive uma professora negra, né, durante a minha infância, e até hoje eu me lembro dela, e foi uma das mulheres que morreram durante a pandemia, né, e assim, a gente se vê na televisão, a gente se vê nos espaços de poder, principalmente, e estar nesse espaço, falando dos nossos filhos, né, falando dos nossos netos, é uma coisa muito importante nesse mês de julho. Então, assim, acho que é muito legal a gente estar aqui, é muito empoderamento também que a gente vai deixar, né, como legado, como as nossas antepassadas não conseguiram deixar, a gente deixar para o futuro das nossas crianças. Exatamente, Wanderlei, eu acho que assim, tenho certeza, você teve uma fala maravilhosa, empoderada e deu norte do que a gente está falando, que a gente é e para que a gente... E aí, com essa jogada de bola que Wanderlei me deu, galera, vou aqui falar de uma das mulheres que nesse momento muito me inspira e muito me deixou triste, né? Eu venho de uma representatividade que é de familiares de vítima desse estado, desse país. Que vamos combinar que não é um movimento que todo mundo queria estar. Não é. Ninguém quer estar. Porque ninguém quer ser mãe de vítima desse estado. Exatamente. Ninguém quer carregar na pele, como eu carrego, a pior forma de racismo, que é ter seu filho assassinado. É o maior medo das mulheres negras. Estar nesse lugar. Estar nesse lugar. Então ninguém quer. E aí vai fazer um mês, que ainda não tem, que o movimento perdeu uma das suas mães, que é a Aline, do Morro da Fé, lá da Penha. 36 anos. O filho dela, agora dia 6 de junho que passou, fez um ano que foi assassinado pelo braço armado do Estado. E por que essa mulher morreu? Ivanete e Wanderlei. No laudo, acusa que foi AVC. Mas não foi isso. O laudo devia estar ali mais uma vítima do braço armado do Estado. Porque quando o Estado não fez justiça no assassinato do filho, a levou ela também. Ela morreu de banzo, que nós três sabemos bem o que é. Nós três temos doloridade por essa mulher. Doloridade é um conceito que uma outra mulher negra conceituou pelas nossas dores. Então, assim, é muito triste ver o fim de uma mulher negra, jovem, que tem outros filhos para criar, só que ela não pôde. Ele tirou o filho dela, tirou ela dos filhos, tirou a mãe dos outros filhos. Então, assim, eu faço também uma homenagem desse nosso dia à Aline. E a diversas outras, tem Janaína de Manguinhos, tem as mães de Acari que também foram embora pela não justiça. Enfim, então eu faço a lembrança, Wanderlei, não só dessas mulheres que você colocou, né? Carolina Maria de Jesus, né? Com tantas outras, mas dessas mulheres da atualidade. Exatamente. Que continuam morrendo por esse racismo. Mônica, tem uma expressão, né, que o movimento sempre coloca, né, que é uma morte em vida, né, quando se perde um filho. Então, esse período que as mães vivem esse banzo porque não tem essa concretude, né, de uma justiça, né,
a cada dia é uma dor cada vez mais profunda, Verdade, né? claro. E aí vem a depressão, né? Descontrole de várias situações, né? Da saúde dessa mulher. E que chega uma hora, como a Aline, que você tá colocando aqui hoje, né? Não suporta. Elas não suportam. Não, e de fato a gente sabe que... A dor é nossa, como você falou, é a dor que a gente não quer. É. Né? Quem tem filho sabe que cada dia que ou sai para a escola ou sai para trabalhar, né? Com certeza. A gente fica... Existe uma coisa que as pessoas falam assim, eu imagino a sua dor. Eu não quero nem imaginar essa dor. Exatamente. Porque, olha, eu chego a arrepio, porque assim, a gente imaginar a dor é a gente sentir a dor que a pessoa está sentindo. Não tem como sentir, porque é inimaginável. É isso. Porque é tão doído, né, que eu não sei de onde as pessoas tiram forças. E geralmente, quando eu falo para alguma mulher assim, eu tento dizer que nós estamos do lado dela e se colocar, né, para ajudar, porque aí tem uma coisa também que é a romantização de tudo, né, a romantização do que é ser mãe, a romantização do que é o luto em luta, transformar o luto em luta. Nossa, isso virou romântico agora, né? Ninguém quer transformar o luto em luta, a gente quer lutar para viver. A gente não quer que aconteça mais. Eu estava falando essa semana com uma pessoa que essa luta, Ivanete e Vanderlei, são mulheres também aí que estão dentro da política, como eu, enfim, né? Nós estamos aí jogando em todas as frentes. Que ser mãe de vítima desse Estado, não ser familiar de vítima, ter essa representatividade não elege. E se elegesse, eu seria a mulher mais votada do país. Mas a gente não pode negar que, de certa forma, dá alguma visibilidade. E não é nem tão bom. Mas é necessário para a gente mostrar que país é esse. Então, quando eu falo na Aline e em todas as outras, é isso. É para a gente mostrar que esse Rio de Janeiro, né, que a gente sabe que é lindo, é muito bonito. Mas tristemente, essa cidade maravilhosa, mulher, ela não é composta só pra gente. A gente tem uma dor que comunga de nós todos. E, assim, por coincidência, hoje, dia 14 de julho, é o dia do aniversário que eu tenho que ficar feliz da minha neta mais velha, que está completando 22 anos hoje, 14 de julho, mas também é mais um dia de 14, que é mais um 14 que a gente lembra da nossa querida e saudosa Marielle Franco, que foi assassinada. Foi arrancada de nós. Né? Quer dizer, então já entrando nesse papo, né, que esse mês representa para nós, é isso. É falar, galera, da violência, da saúde e da educação que permeia as nossas vidas. Eu, enquanto uma mulher que falo de direitos humanos com recorte racial, Ivanete, professora, mas que fala muito bem sobre a saúde, ontem mesmo, brilhantemente, puxou junto com outras mulheres, né, um ato só de mulheres para falar sobre aquele monstro, né? Porque a gente não pode dizer que aquele é médico, né? Não. Sobre nem aquele doente. monstro lá. Não, nem doente. Não, o povo tem essa mania. É outra também. romantização. Quando é branco, tem sempre um problema mental, né? Pelo amor de Deus. Então, daquele monstro médico lá em São João, que fez aquele absurdo. E Vanderleia também, professora da educação infantil, né, que vai falar muito bem sobre essa educação de meninas, que ela já está ali de alguma forma tentando inseri-las, né, para que o amanhã aprenda a se proteger. Porque o que a gente faz e tenta pelo menos fazer é estar, como é que eu vou dizer, né, nem preservando, mas orientando essas mulheres para que evite passar por tanta coisa. E aí, Vanete, vou jogar a bola para você, para você dar um passo. Não, é isso, né? Você lembrou da Aline, né? Vanderleia trouxe figuras, né, da nossa história, da nossa ancestralidade, né? E é isso, mais uma vez o 14, né?
Porque a imagem, né, a figura de Marielle, ela retrata tanto, né, essa nossa luta, né? Lembrar de Marielle ainda jovem. Esses dias eu estava vendo uma postagem da dona Marinette, né, do casamento dela, né, e logo depois o nascimento da Uiara, e depois todo o processo também de construção da própria vida da Marielle na política, né, se jogando, da construção dela dentro da Comissão de Direitos Humanos, e o quanto ela foi se formando e sendo a mulher, né, com mais de 40 mil votos. 47 mil votos, né? Eleita vereadora na capital do estado do Rio de Janeiro, que não é qualquer estado nesse país. Não é mesmo. Uma mulher negra, favelada, assumidamente lésbica, né, nesse momento. A sociedade não consegue suportar. Exatamente. Então, assim, esse dia sempre nos atravessa, né? É verdade. Mas ela é esse símbolo pra gente que lutou, denunciou, não se calou, denunciou o extermínio da juventude negra. Né? Ela sempre estava ali acompanhando. Ela denunciou um momento que foi decisivo também para o Rio de Janeiro, né? Da intervenção militar. Estava vencendo exatamente isso. Estavam tentando escalar. Né? Então, assim, a figura da Marielle, que sai lá da maré, que tem todo esse caminho, sabe, até chegar onde ela chegou, cara, isso é insuportável para a branquitude. Exatamente. Insuportável. Verdade, falou tudo. Né? Insuportável. Né? Eles não suportam. Eles não aceitam. Né? Mas ela, antes, inclusive, de morrer, ela fez um chamado. Né? Um chamado às mulheres negras, né? O movimento Mulheres na Política. E isso eu lembro maravilhosamente. Novembro de 2017. Né? Então falo isso porque assim. Você estava lá, eu também venho do movimento sindical, esse que Vanderlei atua hoje, né? E a nossa luta por educação pública, né? Vem de muito tempo também. Mas naquele momento foi um chamado também para. E ela dizia assim: não é possível, vocês mulheres são mulheres. Ela fala, foda, né? Vocês se jogam, vocês vão lá, debatem com esses caras que estão no poder, né? Porque fazer negociação sindical não é uma coisa fácil, né? E ela fala assim, vocês não precisam ficar só carregando piano. Vocês têm que disputar também essas cadeiras. Ou só fazendo apresentações. Eu não quero ficar sozinha, porque o Rio de Janeiro, a história de 10 em 10 anos que a gente tem uma mulher negra nesse lugar. Ficou gravado. E a gente tem projeto, né? A gente tem projeto de vida. De vida. A gente tem projeto para a juventude, porque Bolsonaro e Cláudio Castro, a política que a gente vê, a conjuntura que a gente vê aí é só de extermínio. Claro. Eu, como educadora, como trabalhadora de unidade escolar, sindicalista, né, mãe, né, eu tenho um projeto que eu quero que a nossa juventude entre na universidade, que tenha sonhos. A nossa juventude não consegue sonhar. Por quê? Porque a escola é precarizada, porque os profissionais de educação não são valorizados, porque a gente tem mais de 7 anos sem reajuste salarial, as escolas estão caindo aos pedaços. Né? Não existiu nenhum projeto de educação que fosse realmente efetivo para a nossa juventude durante a pandemia. Né? A gente tem um projeto de precarização do emprego, porque a nossa juventude não pode estudar, tem que sair da escola para poder trabalhar, para ajudar em casa, e quando não, é assassinada dentro da comunidade onde vive. Né? Porque quando existe... a gente fala assim, eu escutei ontem sua fala falando sobre bandido, né? A gente vê que quando tem um bandido na Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro, eles são suspeitos, eles são, né? Agora, um estudante que está com uma mochila, com o uniforme da escola, é assassinado e ainda querem colocar como se fosse. Então, assim, o projeto do Bolsonaro e do Cláudio Castro é de extermínio. Sim. Não existe um projeto nem de saúde pública para as nossas meninas, não existe um projeto de educação para a juventude entrar na universidade, que a gente quer também formar nossos filhos na universidade. Né? E que vem de longe, né? Não à toa. Sérgio Cabral dizia que mulheres negras pariam o quê? Bandido. Exatamente. Sementinha do mal. Sementinha do mal, né? Lembro bem. Enfim, só para fechar a questão de Marielle, ela pra gente simboliza isso, né? E ela tinha esse projeto. Ela rompeu com esse lugar que querem nos colocar, nos manter.
sabe? E não nos ver também disputando lugares de poder. E aí, Ivanete, eu acho que essa sua colocação, quando você coloca, Marielle rompeu. Exatamente é isso. A gente há alguns anos, e aí eu tô falando a gente enquanto população negra, vem saindo desse lugar que eles achavam que era nosso, que é o encarceramento ou o cemitério. E agora, nesse exato momento, 2022, próximo de 2023, a gente não volta mesmo. Sim. Nunca mais. E é por isso, como você falou, Wanderleia, desse projeto de Bolsonaro com Cláudio Castro, é um projeto genocida. Um projeto genocida que não foi eles que inauguraram, não. Vamos dar de César o que é de César. Isso é um projeto antigo, mas que na gestão deles está totalmente virado somente para nós. Sabe, a gestão desses dois, ele simplesmente se pegar na rua de bobeira, mata. Não tem que perguntar, mata. Então, assim, tirar esse Bolsonaro, Cláudio Castro, todo esse povo do poder é de uma urgência. De uma urgência, galera, enorme. Como eu iniciei falando, que nós, enquanto Papo de Mães, nesse mês de julho, falamos sobre tudo, então a gente entende que tirar Bolsonaro e Cláudio Castro é para ontem. Hoje a gente já está fazendo isso tarde. Porque é pelas nossas sobrevivências. É pela sobrevivência dos nossos. É para que, de fato, a gente não tenha histórias, para que, como é a história que Ivanete falou de Marielle, a história de Aline, para a gente não ter essas histórias. Não é que a gente não tinha antes, mas hoje a gente tem um cotidiano do dia a dia. A gente poucas histórias tem de felicidade, de alegria. O que a gente está tendo é só histórias de tristeza. E aí, em cima disso, para falar um pouco, meninas, desse cotidiano que tristemente não tá bom, mas a gente está vivendo aí, e aí eu acho que pode botar, acho que uns 2 meses, acho. Se eu tiver errada, por favor, estamos aqui num bate-papo, ou até mais, que todo dia tem uma mulher morta na mão de um homem. Ou estrupada. Todo dia, ou estrupada. Todo dia. Gente, eu, nas minhas falas agora, eu tenho falado que nós, movimento de familiar de vítima, é o que mais cresce. É o maior. Se pegar essas mães de vítima e botar no Maracanã, eu acho que a gente está quase o mesmo tamanho do Maracanã. E não estou exagerando, não. Porque tem as que a Globo não vê. Tá? Porque é isso. Nós estamos num número muito grande. Mas agora também eu vou ter que colocar no bojo os filhos ou os familiares dessas mulheres que são todos os dias assassinadas. Sim. Exatamente. Sabe, todos os dias. Porque se não é assassinada, na faca, na porrada, no tiro, também é assassinada quando ela é estrupada e a mente dela fica totalmente remexida. Totalmente, a gente sabe disso. E no lugar onde era para ela estar sendo cuidada, né? Não, assim, é isso que eu vou jogar a bola aqui para a Ivanete. E aí, Ivanete, a gente tem alguns meses, porque não tem nem um ano, que a gente, quer dizer, para quem não conhece o DEGASE, que é Departamento Geral de Ações Socioeducativas, aonde todo e qualquer adolescente que cometem atos infracionais, dependendo das medidas socioeducativas que o juiz for dar para aquele adolescente, ele vai para alguma dessas unidades, que é só a unidade de internações, porque é de semi-liberdade, e de semi-liberdade, porque é de liberdade, fica na mão agora dos CRAS, do município. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que tem um tempinho atrás, eu não sei precisar os meses, mas não tem um ano não, tem não, que as meninas do DEGASE, da unidade feminina, acompanhei, foi falado aí, que as meninas passaram por uma situação de estupro. Sim. Não foi? Vocês souberam disso? Um bocado de meninas. E aí, hoje, a gente tem todas essas mulheres, que a mulher vai trabalhar, a mulher vai caminhar, a mulher vai não sei aonde, a mulher vai parir. A mulher estrupada. Então, Ivanete, eu queria que você falasse aí para o nosso povo, para essas mulheres e para todo mundo que está nos ouvindo,
um pouco sobre esses absurdos. Já comecei de lá para poder fazer no povo dar uma lembradinha. Sim, até porque, assim, acho que o recorte, né, isso é importante evidenciar, né, que você traz, dessa conjuntura política, né, a gente fala, a gente precisa, extremamente decisivo fazer um giro na política esse ano, né, retirar esse nominável que está no poder, mas tem também uma outra questão, né, que é um movimento que ele acabou dando luz, que é um movimento de ódio, é um movimento de desrespeito, né? Onde entra o machismo, a LGBTfobia, o racismo, que se aprofundou muito mais, porque sempre existiu. Claro. Aliás, né, todas essas opressões sempre existiram. Isso. A gente vive ainda uma colônia. Mas esse governo, ele deu voz, ele jogou luz, ele fortaleceu, todo mundo que estava fortaleceu as pessoas a agirem, né, a destilar esse ódio. E se acharem no direito e no poder, né, sobre a vida de cada um, né? Então, e isso é muito perigoso, né? Principalmente esse lado, que a gente fala assim, o lado do fascismo, é muito perigoso, né? E não à toa, essa situação que aconteceu nesse último final de semana, né, na maternidade de São João, cara, é um fato assim tão abominável e ao mesmo tempo inacreditável, né? Porque eu fico pensando, se me contasse eu não ia acreditar. Também, né? Eu não ia acreditar. É surreal, parece. Como que numa mesa de cesárea, uma mulher está passando por um procedimento de cesariana, entendeu? Um homem, no meio de várias outras pessoas, consegue abusar dessa mulher, né? E aí é importante, inclusive, dizer que muita gente anda falando assim, mas não estuprou. Não estuprou porque não meteu, não teve penetração. Não teve penetração. Mas então é bom afirmar absurdo, que hoje, né, o estupro, inclusive para a questão da criminalização, né, conta todo e qualquer ato feito contra a vontade da mulher, né, que seja com penetração ou não. Ele vai ser julgado como estupro. É bom que isso fique bem nítido aqui para todo mundo, né? Isso. E esse abusador, né? Veja bem, já estavam desconfiando dele. Essa foi a terceira mulher naquela mesa de cesárea. E só na terceira mulher é que outras mulheres negras se organizaram, tiveram todo um cuidado, inclusive, né, para encobrir a câmera e tal, né, não alertar também, né, os outros, que a gente não sabe. A gente não sabe o que ele ia fazer. Ele e os outros também, né, mas enfim. E aí conseguiram essa prova, né, desse ato, né. E isso veio à tona e deixou todo mundo assim chocado. A gente viu que depois outras mulheres, inclusive, começaram a se manifestar, pelo menos umas 5 ou 6 já foram à delegacia, né, contar. Porque, assim, ele dopava, né, ele aumentava a dosagem né, de anestésico nessas mulheres e elas simplesmente apagavam. E a gente sabe que a anestesia ela só vai funcionar da cintura para baixo, no caso, né, da cesárea. E elas apagavam. E ele fazia toda uma indumentária para encobrir teatro, né? Enfim, ali pra isso levantou uma revolta muito grande, né? Eu sou da Baixada, eu sou de Duque de Caxias. A Baixada vem já de algum tempo, né? Pelo menos desde 2000 tem um histórico muito longo, né? Muito ruim sobre as maternidades públicas. A gente tem um dossiê da década de 80, se eu não me engano, 70, 80, que fala sobre o período em que o governo, na época, inclusive, fazia campanha para que as mulheres não engravidassem. Eu lembro disso. Controle de natalidade. Eu lembro disso, Ivana. Eu lembro. E também nas maternidades, muitos casos de mulheres que estavam morrendo, bebês. A gente conseguiu, eu não sou dessa geração, mas tem um dossiê, tem um documento escrito comprovando, inclusive o fechamento de uma maternidade em Caxias e o descredenciamento de um médico também, né, nesse período. Então, o que está acontecendo agora, infelizmente não é novo, mas também não é como era naquela época. Porque eu acho que essa pessoa, esse pseudo-médico, ele se sentiu com muita liberdade. É esse que é o perigo político desse momento.
está sendo liberdade de se sentir brancos, que podem fazer o que bem quiserem, entendeu? Com as pessoas. Enfim, as mulheres se levantaram, a gente fez um ato belíssimo, né, ontem, convocado pelo Fórum de Mulheres da Baixada, né, que existe aí mais recentemente na defesa da luta pelo CIAM, que é um centro integrado de atendimento à mulher, um espaço que foi desmontado, né, que fazia atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, mas também ajudava, tinha cursos de capacitação e qualificação para os profissionais dessa área. Porque isso é fundamental. Com certeza. Né? Porque a gente não vai engolir o que o presidente anda dizendo, Vanderlei e Mônica, de que esse homem agiu dessa maneira porque ele aprendeu isso na universidade. Junto com os universitários e nos espaços em que ele lidava na universidade pública. E a gente sabe que não é isso, né? Mas a gente entende que é necessário, sim, investir em qualificação e formação, né? De todos os profissionais, não só da área de saúde, né? Mas todos aqueles que lidam principalmente com questões específicas da mulher, principalmente no que diz respeito ao seu corpo, à sua saúde, né? Fizemos um manifesto, esse manifesto ele já foi assinado por quase 150 instituições, não são pessoas, instituições, né? Em sua maioria são representadas por mulheres. Mulheres. A mulherada caiu dentro e, sabe, tá trazendo isso pra gente como uma questão, sabe, de honra mesmo. Vanderlei, Ivanete, eu vou te interromper um minutinho. Diga. Que eu vou te falar uma coisa. Quando você fala do crescimento que esse governo, o que ele mais fez foi empoderar essas pessoas de estarem cometendo qualquer tipo de atrocidade, né? Como matar, estrupar, fazer tudo. Ele parece que bota lá no gabinete dele, ó. Tudo que não presta podem fazer, porque eu tô aqui para proteger, para legalizar, para dizer que pode. Mas também, por outro lado, como minha mãe dizia, nem tudo é tão ruim e nem tudo é tão bom, né? Nós, mulheres, também nos levantamos de uma tal forma. Gente, a gente tirou o Cunha. Sim. Por favor. O que foi o movimento Ele Não, né? Exatamente, a gente tirou. E a gente vai tirar você, Bolsonaro. Entendeu? Você foi mexer com a gente. Ok. Mas a gente vai tirar você. Isso aí. Porque também a gente cresceu mais do que a gente imaginava. Exatamente. Todo mundo. Porque enquanto isso dá essa visibilidade, mais ódio vai crescendo. E aí, indiferente de idade. Tá a Dona Maria, que quando vai pro ato lá com aquela... né, carregando lá na Presidente Vargas lá, já uma senhora, né, com uma idade avançada, mas tá lá. Então, eles estavam escondidinhos, cada um no seu canto, né? Agora a gente já viu que eles estão declaradamente e são o do ódio, né? Então, eles são o lado do ódio. É isso. Ele levantou as mulheres de tudo quanto é idade. Para responder, né? De todas as áreas. Para tirar ele. De todas as áreas. Então, já que ele quer, ele vai ter. Ele vai sair pelas nossas mãos, pelas mãos das mulheres. E principalmente pelas mãos das mulheres negras. Exatamente. E com isso, Vanderlei, vou passar para você, né, enquanto essa sua experiência na educação infantil, né, como é que você vê lá com as suas crianças, lá no seu local, essa violência lá? Então, eu acho que, eu sempre gosto muito de pontuar que a educação, né, seja ela pública, seja ela privada, ela tem que estar andando de mãos dadas com a comunidade escolar. O que é a comunidade escolar? Aí a gente fala que, geralmente quando eu falo assim, a reunião de pais, não é reunião de pais, reunião de mães. Se for para falar pai e mãe, é reunião de mães, ou avós. Verdade. Né? Não é reunião de pais. Então, total verdade. Né? Então, assim, a comunidade escolar é formada, na sua maioria, por mulheres. E é isso. A gente precisa, e como a gente está fazendo, se unir. Porque a gente, como as enfermeiras, que a gente tem que pontuar muito isso, foram, além delas serem muito efetivas no que elas fizeram, elas foram muito corajosas. Porque são mulheres negras. Isso. Né? E que podem ser perseguidas e que a gente tem que olhar para elas também. O poder público tem que olhar para elas porque elas foram contra um poder muito grande que é o patriarcado. Isso. E que reina em todas as instâncias.
né, da nossa sociedade, o patriarcado, desde a educação infantil na reunião de pais, né, até, né, lá no poder superior executivo, que é legitimar tudo isso que os homens fazem com as mulheres. Exatamente. Só que nós mulheres, assim como lá no ato, né, em São João de Meriti, se mobilizaram, assim como as enfermeiras se mobilizaram, todas as mulheres vão se mobilizar, estão se mobilizando para tirar Bolsonaro e Cláudio Castro. Por quê? Porque, mais uma vez eu pontuo, a gente quer educação, a gente quer trabalho, emprego para os nossos filhos, a gente quer nossos filhos vivos. E a gente quer as nossas companheiras vivas, né? É muito difícil quando a gente fala das nossas dores, quando a gente fala da Marielle, quando a gente fala da nossa companheira, mas ao mesmo tempo a gente não para, a gente não vai parar. Por quê? Porque se a gente parar de falar e de pontuar e de filmar, né, como elas fizeram, eu acho que foi um ato muito corajoso e nós somos corajosos. Como eu coloquei, a gente tá cansada de ouvir que a gente é guerreira. Mas existe uma coisa que é uma romantização muito grande, já que a gente está falando no papo de mãe, que é o ser mãe. Isso eu escutei muito desde criança, que ser mãe é padecer no paraíso. Por favor, para! Ser mãe não é padecer no paraíso, gente. Qual paraíso? Né? Ser mãe é padecer. Então, qual é o paraíso? O paraíso eu não sei. Né? O paraíso deve ser quando nasce, que o médico puxa. Só... Agora... É só aquele momento de alívio da dor. Deve ser esse. Isso. Porque eu acho que tem uma coisa que a gente tem muito enquanto mãe, que é a culpa. A gente é culpada por nossos filhos isso, nosso filho aquilo. A primeira coisa que um filho, quando o filho faz alguma malcriação, dentro do mercado mesmo, pessoas perguntam lá o quê? Cadê a mãe dessa criança? É verdade. Mas ninguém pergunta cadê o pai. Não, porque não tem. Né? Cadê o pai dessas crianças? Onde estão? Estão, né, fazendo o que estão fazendo com as mulheres. Então, assim... Aí entra aquela coisa assim, que eu também posso falar porque eu tenho 3 filhos homens. Nem todo homem é assim. Mas que é o que está sendo falado. Mas sempre é um homem que comete essas coisas com as mulheres. Então, Adélia, você puxou uma coisa que me fez lembrar agora, quando você fala todo homem. As pessoas falam muito do aborto, né? Tem muita gente que gosta. Eu nem vou gente, entrar nessa discussão não, tá? Só para pegar um gancho aqui com o que Vanderleia falou. Então tem muita gente que entende, tem outras que não, enfim, a gente está aqui para respeitar. Mas as pessoas falam muito no aborto direcionado à mulher. Mas ninguém fala no aborto direcionado ao homem. Que aborta quando descobre que a mulher está grávida. E eu não quero não, hein? Larga. Ou espera nascer. Ai não, muito dinheiro, muito gasto, muito isso. Então, quem aborta primeiro esses filhos são os homens. A sua forma de lidar com essa situação. E aí as pessoas falam diversas coisas. Porque é imaturo, porque é muito novo, porque é muito velho, porque não tem dinheiro, porque tem muito dinheiro, porque é casado. Mas na hora do prazer não foi só de um, foi de 2. Mas na hora da responsabilidade, eles sempre tiram deles. Então, assim... Quando você fala na culpa, né, na culpabilização, quando você fala na responsabilização, só recai sobre nós. Sobre a mulher. Sempre, né? Sempre é assim, né? Então a gente também tem que aprender a entender. Nós somos, de verdade, a mola que constrói e construiu e constrói todos os dias esse lugar, chamado Brasil, chamado Estado do Rio de Janeiro. Porque somos nós que saímos, seja a hora que for, para ganhar os nossos pães. Para os nossos. Sempre. A todo momento. Então, assim, e também somos nós que não somos olhada como deveria. E assim, não somos a maioria nos parlamentos da vida. Hoje existe a cota da mulher e a cota da mulher negra. E mesmo assim é um complicador. Veja bem, tem que ter cota. Porque senão eles não nos respeitam. Senão ele não nos enxerga, que a gente pode se tornar uma deputada estadual, uma vereadora municipal, uma deputada estadual, federal, uma presidenta, uma governadora. Não, eles não nos olham assim. A gente tem que exigir. Só por força de lei, né? Sabe assim? Tem que nos aturar.
Então, já que... A gente tem que se impor, porque se a gente não se impor, não acontece. Não existe política pública para as mulheres negras se a gente não se impor. Exato. Então, já que a gente tem que se impor para ficar viva, então eu estou convocando todas que estão me assistindo e as que não estão nesse momento, vão chamar as outras, porque a gente também vai se impor para tirar você, Bolsonaro. E você também, Cláudio Castro, com a sua política integrada, que é só integrada para a sua campanha, mas com ninguém. Exatamente. Então a gente vai ter que fazer isso, porque a gente aprendeu. Inclusive, e aprendeu na tapa, hein? Mônica, eles se utilizaram da verba pública, né? Foi aprovado agora esses dias, o retorno do auxílio, né? Do auxílio emergencial, só que apenas por 6 meses. Olha aí. Campanha, né? É isso. Por que será, né? Fizeram manobra política para isso. Isso. E é lógico que você a gente... tem que compreender isso, hein? O grande problema é que... O grande complicador dessa história é que a gente não é contra o aumento do auxílio emergencial. Claro pelo contrário. Só que tinha que ser, né, permanente. Exato. E tinha que ser permanente, tinha que, além disso, colocar para a educação, né? Colocar para a saúde... Colocar para todas as instâncias que a gente está sempre falando. Claro. Aí o povo tá com fome, ele falava assim, não existe fome, né? Ele não reconhece, né? Ele não conhece, mas por que será que ele não conhece? O cartãozinho dele corporativo tá lá. Agora, lá no início da pandemia, quando era para ter o auxílio emergencial, eles queriam colocar R$200. A oposição é que lutou e brigou para que fosse, né? 400, 600, e 600 foi por um tempo, agora eles querem aumentar. Quer dizer, é vergonhoso. Então é politicagem pura. Agora, quando eu falo também da educação, esse patriarcado que é o culpado de tudo isso, né? E falo da educação, vamos falar um pouquinho do novo ensino médio. Né? Por que esse novo ensino médio? Né? Justamente porque eles não querem, né, que a nossa juventude pense, raciocine, tenha um senso crítico, que é a sociologia, a filosofia, né, que vai falar, não, peraí, tem alguma coisa de errado. Né? Mas não, além de não ter, né, um ensino valorizado, profissionais valorizados, eles querem tirar a única coisa que faz a nossa juventude ter o senso crítico. Né? Então a gente tem que, além de estar lutando para ele não continuar, a gente também tem que estar lutando por essas políticas de educação pública. Né? E olha que com a grande mentira, né? Propaganda na televisão, dizendo para a juventude que é bonitinho, que eles vão poder escolher a área em que vão se formar. Eu me lembro de uma propaganda do governo do que está preso aí, né? Que eu não gosto nem de falar o nome dele, porque eu quase morri por causa dele também na época da dengue. Que ele foi na televisão dizer que não tinha pandemia, eu estava no hospital quase morrendo. Que ele fez uma propaganda do bilhete único, colocando assim, fulano fez 18 anos e ganhou o carro. Eu ganhei o bilhete único, não sei o que, e a pessoa mais feliz na vida. Anos foi. Isso, presente de 18 anos. É o que está acontecendo agora também com o governo do Paz, fazendo propaganda dos professores, né, e das merendeiras que estão trabalhando no recesso. Todo felizes lá porque estão trabalhando no recesso. Ou seja, fake news em cima de fake news. Toda hora, né? todo momento. E assim, a gente tem sorte, vamos dizer assim, com muitas aspas, porque assim, os nossos filhos são esclarecidos porque a gente está sempre lá, coitado, enchendo o saco deles, né? Porque quem tem mãe, né, que vive nesse meio de estar discutindo, falando dessas pautas, estão sempre ouvindo essas coisas assim. Então, assim, eu digo que eu tenho sorte, porque eu sou moradora de comunidades também, e como eu falei, o nosso maior medo é morrer, ter os nossos filhos ver, né, nossos filhos morrerem pela mão do Estado, e eu tenho sorte de ter 3 filhos que estão assim, né, e o neto, homem, também. É isso. Né, e aí que tá, a gente fala, a Ivanete só tem um filho homem, mas tem uma filha mulher, né, que eu vi hoje, uma companheira colocou no Instagram, que ela estava na rua com a filha de 10 anos e passou um motoqueiro e falou um absurdo. Acho que não dá nem para falar aqui, que é tão violento. Eu achei uma coisa tão violenta que aconteceu hoje. Mas é isso, as mulheres não estão seguras em nenhum espaço. Nem na escola, nem em casa, nem
Na maternidade parindo. Na hora do parto, em lugar nenhum. E é por isso que a gente precisa dessa educação. Né? Uma educação que seja libertadora. Né? Para que o oprimido, como Paulo Freire falava, né, não seja um opressor, para que a gente não tenha dentro das nossas comunidades pessoas que escutam o discurso do Bolsonaro e do Cláudio Castro e acabem sendo alvo dessa política genocida. Quando você fala de fake news, o Wanderleia, eu digo que o maior fake news, e para mim o primeiro que foi desse que impuseram para nós, foi dizer que no dia 13 de maio a gente conseguiu a liberdade. A famosa liberdade. Liberdade para quem, né? Vamos combinar. Abolição para quem? Então isso foi o maior fake news da história. Sim. E depois veio todos os outros, como agora você relatou esses outros por aí. Uma questão desse período, assim, como ser livre, com 2 leis que existiam na época que proibia a compra de terra. Exatamente. E a educação. A negritude que liberdade é essa? Não tinha isso, entendeu? É isso. Era proibido de estudar e de ter terras. É isso. Então, para onde que essa negritude foi? Então, desde sempre, a história do nosso país é a história de negação. É isso. Nos empurraram para essas situações. Exato. Assim, meninas, a gente já está, né, partindo aí para o final desse encontro. Eu queria só colocar uma questão que você veio trazendo, né? Da fala que é destilada cotidianamente de ódio, né? Que vai tirando do subterrâneo o conservadorismo, né? O desrespeito, os vários ismos que a gente conhece. Esse é um movimento que eu acho que vai ser forte esse ano, é um ano decisivo. As mulheres, elas são decisivas nesse processo. Precisam votar. É isso. Né? As mulheres precisam votar. De 16 até 80, tá? Por favor. Até mais votar. De 80, quem estiver vivo tem que ir lá votar. Tem que votar. E outra coisa, a gente não pode ficar ouvindo fala mais de ódio. Essa dita liberdade, sabe? Liberdade de fala, ou liberdade de imprensa. Tem que ter um limite. Não pode existir se nela está em xeque a vida. É isso. Se coloca em xeque a vida, seja de quem for, ou de que grupo for, ela não pode ser divulgada, ela não pode ser permitida, entendeu? Porque dar esse tipo de liberdade é isso, é colocar em jogo as nossas vidas. Não, então, acho que esse é o sentido, inclusive, desse ano, entendeu? Não permitir, porque não permitindo... O ódio não pode combinar com a democracia. É uma maneira de educar também. É isso. Né? É uma maneira de educar também, entendeu? E a gente precisa se reeducar. É isso. Nossa sociedade precisa se reeducar. Eu acho que o que a Ivanete está falando, galera, tem tudo a ver com essa fala, com esse, né? Programa que a gente está fazendo hoje com esse mês. Porque as nossas vidas não podem mais estar no jogo. Não pode. Não pode. Sabe, nós não admitimos mais. É um absurdo uma mãe parir um filho, perder criança, ou perder quando está jovem, ou perder quando está homem, ou perder quando nem nasce, como foi o caso da nossa querida Kathleen e outras, tá? Porque não foi só ela, tem outras. Ou na hora de parir, ter sujeito também de não parir por conta desse monstro. Então a nossa vida não está em jogo mais. Acabou. É isso. As nossas vidas não estão para jogo. E para isso, a gente tem que se colocar. É isso. A gente tem que se colocar. O silenciamento não cabe mais para nós mulheres e principalmente para as mulheres negras. Não cabe. Isso não existe. Em qualquer lugar a gente vai estar falando. Até porque um telefone todo mundo tem. Então, meu filho, falou hoje naquele telefone, aquilo rola, é publicizado para o mundo inteiro. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Ninguém tem que se calar. Ninguém. Nem menina, nem mulher, nem senhora. Ninguém. Qualquer coisa que você esteja vivendo de errado, seja com o seu marido, seja com o seu companheiro, seja com o seu pai, seja com o seu irmão, seja com a pessoa que você trabalha, seja com o seu patrão, não interessa. Você fale, mesmo sabendo que você depende desse dinheiro, porque a gente sabe disso. Aqui não é 3 mulheres que não sabem o que é viver com salário mínimo. E não estou sendo hipócrita para dizer que hoje ganho salário mínimo.
Não ganho não. Mas ganhei muito ontem. Muito. Peguei muito trem. Peguei muito ônibus lotado, trem lotado. Como essas duas, a mesma coisa. Então não tá falando com ninguém que não vive isso. A gente sempre vive. A gente vem desse lugar. A gente vem historicamente, e eu tenho certeza que também é a história delas, de termos as nossas ancestralidades, nossas mães, nossas avós, de casa de família. Isso também ainda foi ofertado para mim algum tempo da minha vida. Hoje não mais. Mas eu também passei por esse lugar. Né? E a gente passa para tentar fazer que os próximos nossos não passem. E não é dizendo que esse lugar é ruim. Não é dizendo que é o pior lugar. Não. Esse lugar a gente tem que respeitar. Porque é o lugar que a gente vem. Então, mulherada, para cima deles, porque a gente não vai admitir. Nós vamos chegar sempre de bonde. E eu quero agradecer Ivanete da Silva, professora maravilhosa. A galera não esquece desse nome, hein? E Vanderlei Aguiar. Muito obrigada. Vou deixar aqui com vocês para agradecer. Mandar um beijo aí para turma. Acho que esse aqui é não só um exercício, né? Mas do que pode ser o papo de mãe também fora daqui, né? Porque tudo que acontece na nossa vida, né, desde parir, né, até ver os nossos netos nascerem, tudo isso é da política. É isso. Agora, uma coisa que acho que as mulheres precisam se alertar. A gente não sofre porque é um problema nosso. A dor não é responsabilidade nossa. O Estado tem responsabilidade sobre nossas vidas. O Estado tem que garantir as nossas vidas e a vida dos nossos filhos. É isso. Garantindo política pública. Então, seja a nível municipal, estadual e federal, sempre vai ter um nome sentado numa cadeira que ele vai expressar um modo de viver. E aí a gente tem que ficar de olho, a gente tem que cobrar e a gente tem que votar no modelo de sociedade onde a vida seja de fato valorizada. Então, e aí eu estou aqui colaborando, corroborando com o que Mônica está dizendo, para que esse papo de mãe ele se replique, né? Se multiplique também, trazendo isso como o centro também dos nossos debates e das nossas conversas. Agradeço aí a tarde de hoje. A honra é nossa, meio das mulheres pretas, né? A honra é negras. E volte e vote também. E também. Votaremos. Com você, Vanderlei, meu amor. Então, eu acho que eu já falei bastante de educação, né? Sou educadora popular, eu sou apaixonada pela educação. Eu fiz curso técnico de enfermagem quando eu tinha 16 anos. Olha. Né? Mas eu queria agora fazer um agradecimento para as minhas mulheres, né? Minha mãe, minhas avós. Eu tenho avós ainda. Maravilha, né? Maravilha. E assim... Maravilha. São mulheres que nos trazem tanto, né? Quando eu faço sempre questão de ir muito na minha avó e ela ouvir as histórias dela, né? Eu acho que, assim, o que a gente aprende, que a gente traz da nossa ancestralidade, é uma força tão grande. E muitas vezes eu penso assim, cara, se eu vivesse naquela época, se eu vivesse o que minha avó viveu, eu não sei se eu suportaria, não. E ela suportou e ela tá aí para falar. Então, assim, agradecer todas essas mulheres, né? Claro. Agradecer todas essas mulheres que estão na política, agradecer todas que estão no sindicato, né? Lutando por direitos. Eu acho que lutar é viver. Pra gente que vai ser sempre que a gente nasceu lutando, né? E vai continuar lutando. Então, assim, não vai ter vez mais para nem Eduardo Paes, já fica o recado. Dia 2 de agosto tem paralisação, estaremos lá na nossa Assembleia. Já é uma chamada aí para as professoras, funcionárias e funcionários do município, né? Mas, assim, a mulherada também, dentro do sindical, está lá em peso. Mas, assim, agradecer esse Julho das Pretas, esse papo de mãe, estar aqui com essas mulheres incríveis. Muito obrigada aí, né? Estamos juntas e misturadas e vamos que vamos. Galera, até o próximo Papo de Mãe. Muito obrigada.